Boa tarde a todos. Bom, como toda segunda-feira, a gente se reúne nesse horário de 14 horas para o colóquio da pós-graduação em Engenharia Física. Hoje, com o nosso palestrante convidado, o professor Luciano, do Departamento de Engenharia Química, que traz o tema de reatores de microcanais aplicados à intensificação de processos químicos. Antes de apresentar para vocês o professor Luciano, queria agradecer a ele por aceitar nosso convite. Não é desde agora que venho convidando, mas o professor estava com muitas complicações de trabalho aí, coordenação de curso e demais, que são bem, e outras de orientações e demais, que eu sei que dedica muito tempo e para fazer um bom trabalho. Então, por fin conseguí ese semestre una vaga ahí para que ele nos apresentasse. Eu me lembro que disse, cara, tu tem muita vontade de que eu fale lá. Eu digo, quero que você fale, acho que é importante. O professor Luciano conheço desde meu doutorado e desde meu doutorado, assim, coincidimos em um trabalho junto. E depois disso, quando eu fui para Teresina, voltamos a nos juntar e foi uma coisa muito bacana, porque vimos fazendo coisas juntos nos últimos tempos sobre pesquisa e fundamentalmente em toda esta parte de materiais, de aplicações de materiais na parte de degradação de poluentes e demais. Então, a gente vem colaborando bem intensivamente nos últimos anos e eu acredito e tenho certeza de que cada vez será intensificando essas colaborações. Isso. Então, professor, muito obrigado, agradeço muito por nome de todo o programa por você aceitar o convite. E para todos vocês aqui, professores e estudantes do programa, assim, vou fazer um comentário rápido sobre, um resumo rápido sobre a trajetória do professor Luciano. Ele é professor associado ao Departamento de Engenharia Química da UFPE, tem doutorado em Química Aplicada pela Universidade do País Basco, tem pós-doutorado em Química Aplicada e Materiais Poliméricos, tem mestrado em Química, em Processos Catalíticos pela UFPE e tem graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Paraíba, hein? Ele tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em catálise, reatores químicos, que é um dos temas que o professor traz hoje para a gente, síntese e caracterização de catalisadores, reatores de Fischer-Tropsch, fotocatálise para a produção de hidrogênio, né? Hidrogênio, isso. Sim, e tratamento de fluentes para aplicação em engenharia solar. Tem uma ampla experiência na parte de desenho, construção e avaliação de reatores de microcanais. Y en el 2013 recibió el premio de inventor de la Petrobras como reconocimiento de Petrobras por nuevos pedidos de patente de la compañía. Y en el 2014 también recibió el certificado, en este caso, de Elsevier, ¿no? Como top en citaciones, ¿no? Con un artículo exactamente que trata esta parte de microcanales en una revista especializada en ingeniería química. Professor Luciano também, como eu tinha comentado, ele tem vários registros de patente, orienta vários estudantes de pós-graduação no Departamento de Engenharia Química, também é revisor de vários artigos científicos e tem participado em várias bancas de graduação, de estudantes de pós-doutorado, não? De graduação também. Tem, assim, desde que conheço, tem muito conhecimento em toda essa parte de caracterização de materiais, de fotocatalisadores, e uma ampla experiência também em la parte de análise de área de superficial e demais. Isso não podia deixar de mencionar deste tipo de materiais, é algo extremadamente importante, inclusive quem trabalha nessa área de fotocatálise e demais, conhecer toda a parte de porosidade, área superficial desses materiais. Então, professor, mais uma vez agradeço muito por aceitar nosso convite e agora vou ceder a palavra a você para que nos deleite aí com sua apresentação. Obrigado, Ramon. Quero agradecer, boa tarde a todos, né? Quero agradecer ao programa de pós-graduação em Engenharia Física, e também ao professor Ramon pelo convite, né? Finalmente aceitei.
como ele disse, né, faltava tempo, aqui estou, né? Então, vou tentar mostrar para vocês um pouco essa bela área na qual trabalho, né? Então, bom, como professor Ramon, eu vou ser mais rápido aqui, né? Que eu sou, já como eu sou de outra casa, né? É importante, mas Ramon já disse. Então, de 93 a 99, fiz minha graduação em Engenharia Química. E aí trabalhei com a dissorção, né? No laboratório. Em seguida, vim aqui para Recife, né? Pernambuco, para fazer mestrado na UFPE, de 2000 a 2002. De 2002 a 2004, em ambos, desde 2002 a 2004, trabalhei em catálise heterogênea, então a associação aqui continua, né? Então, em fenômenos de superfície, né? Continuei trabalhando, saí da dissorção, fui para a catálise heterogênea. Não há catálise heterogênea sem a dissorção, né? Em 2005, e aí parti para a Espanha para fazer meu doutorado, né? E justamente é onde atuo até hoje, né? E criei o grupo aqui, Microreatores Aplicado à Indústria Química, né? Por reatores de microcanais aplicados à indústria química. Então, desde 2011, estou aqui na UFPE, né? Hoje sou professor associado, entrei como professor adjunto, e é isso, né? Então, vamos iniciar aqui. Eu começo com essa pequena figurinha, né? Que diz que, justamente, sem catálise, nenhuma forma de vida existiria, né? Poderia existir, né? Então, isso para você ver a importância da catálise. É justamente aí onde eu entro, né? A gente está falando na dissorção, catálise heterogênea. Então, a gente vai trabalhar com isso aí, né? E não é diferente, né? Justamente nos produtos químicos, né? 80% dos produtos químicos industriais passam, pelo menos, por uma etapa, na sua etapa de fabricação, por pelo menos algum processo no qual usam um catalisador, né? Então, você observar, é bastante, né? Mais de 80%, né? Então, aí, só que, claro, um catalisador ele não trabalha sem o que a gente chama de um equipamento chamado reator. E esse reator, né, a gente não está falando aqui para especificar bem que existem diferentes tipos de reatores, nuclear, por exemplo, mas aqui a gente está trabalhando com reatores químicos, né? Então, a gente tem reatores químicos e catálise, e catalisadores, perdão, é justamente as duas áreas que eu vou abranger mais nesse nosso colóquio, tá? Referente aos reatores, né, os reatores químicos, um reator químico, né, justamente é um equipamento no qual recebe reagentes, né, esse reagente é convertido em produtos desejáveis, subprodutos, né, pode acontecer também, e reagentes não convertidos, tá? E aí a gente tem que levar uma série de considerações na hora que a gente está desenvolvendo esse reator, lembrando que aqui dentro pode haver catalisadores tanto homogêneos quanto heterogêneos. Vou tratar mais sobre os catalisadores heterogêneos, ou seja, isso aqui são um reator químico heterogêneo, tá? No qual, isso quer dizer o quê? Heterogêneo, que a gente tem que a fase, os reagentes estão em fases diferentes do meu catalisador, tá? Que no caso é sólido. E para isso a gente tem que levar uma série de considerações na hora que a gente está dimensionando, que a gente está otimizando, que a gente está planejando construir um reator, né? Justamente economia e gestão, né, o meio ambiente e segurança e os requisitos de processo, tá? Então, isso é muito importante. Só isso como resumo, para não deter muito essa preâmbulo que eu estou dando aqui a vocês, para entrar justamente na área que eu propus colocar esse colóquio. Por outro lado, a gente tem os catalisadores, né? Os catalisadores, como todo mundo sabe, aquela definição básica, né, que a gente vê em todos os lugares, né? É um material que acelera a velocidade da reação, né? Mas não é apenas isso, né? Se você fosse debruçar um pouco mais sobre os catalisadores, é um pouco mais que isso, tá? E aí eu coloquei a tabela periódica para a gente imaginar que a gente pode ter as mais diversas possibilidades de formação de catalisadores, misturar um elemento com outro, colocar em diferentes proporções, né, e assim por diante, né? Só que esse misturar um elemento com outro e colocar diferentes proporções, esses elementos que você está misturando, você tem que entender, né, que tipo de ativação você está querendo realizar lá na sua reação química, né? Então, isso é muito importante. Nessa tabelinha que eu trago de um livro muito antigo, mas muito bom, um livro de um português, Figueiredo, o nome dele, né? Então, aqui ele coloca, por exemplo, onde eu quero ativar. Quero ativar um composto no qual eu tenho uma molécula de oxigênio, então eu sei que essa ativação ela pode ser elevada se eu usar uma platina, um paládio,
um manganês, um cobre, um cobalto, né? E assim por diante, né? Então, isso aqui é muito importante na hora que você for idealizar. Eu quero fazer a reação de Fischer-Tropsch, né? Que eu vou comentar mais à frente. A reação de Fischer-Tropsch é a hidrogenação do monóxido de carbono. Então, já sei que eu vou mexer com hidrogênio e monóxido de carbono. Então, eu sei quais tipos de elementos eu vou utilizar na minha tabela periódica para que eu tenha uma boa atividade catalítica. Né? A atividade catalítica é justamente aqueles reagentes que eu vou introduzir no meu reator e vou convertê-los praticamente, né, uma alta atividade catalítica, vamos lá, próximos ao 100% de conversão, vamos dizer assim. Tá? Só que isso não é tudo, né? Justamente isso não é tudo, por quê? Porque a gente tem que saber como é que essa fase, essa distribuição de fase, né, desse metal que a gente está colocando, a gente chama de fase ativa, que é justamente esses metais que a gente mostrou no slide anterior, como é que eles estão distribuídos ao longo da minha partícula, né? Imagine que isso aqui é uma partícula de um sólido, né? E essa parte cinza é justamente a minha fase ativa. Então, eu tenho que observar no meu reator e na minha reação química quem é a etapa controladora, né? Essa etapa controladora é justamente aquilo. Quando o reagente chega à superfície do catalisador, o que é que acontece? Eu tenho uma cinética no qual é a etapa controladora e não existe controle difusional. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, que o reagente ele consegue se difundir, né, naquelas condições do reator, o reagente consegue se difundir por toda a partícula. Né? Então, eu posso colocar minha fase ativa completa, distribuir ela por toda a minha partícula. Né? Então, isso aí, quando eu faço isso, eu tenho uma elevada área, né, do meu metal, consequentemente, eu vou ter uma alta atividade catalítica. Só que pode acontecer nas reações químicas e das condições do meu reator, no qual essa reação ela pode ser limitada pela difusão. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por mais que eu aplique condições ótimas no meu processo, meu reagente ele não vai conseguir se difundir até o centro da minha partícula. Então, não há necessidade, né, de a gente dispersar todo um catalisador, uma fase ativa, né, que é caro, dependendo do tipo do material que você esteja usando, dispersar por toda a partícula, porque essa parte em branco aqui, ela não vai ser acessada pelo meu reagente. Né? Isso é muito importante. Existem outras possibilidades também de você preparar e dispersar catalisadores fase ativa sobre os materiais. Né? Então, não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Mas aí a gente tem, né, justamente reatores e temos aí os catalisadores. E aí, onde a gente entra justamente na parte que me incube hoje, é justamente falar sobre os reatores e microcanais, né? Que são esses reatores e microcanais? Eles também são equipamentos, né, onde ocorre reação química, mas eles têm canais com dimensões inferiores a 1 milímetro. Isso é a definição básica, tá? De reatores e microcanais. Tá? E aí a gente apresenta, né, eu coloco aqui para vocês, dois problemas muito corriqueiros, né, dentro dos reatores químicos, da indústria química, e, consequentemente, dentro dos reatores químicos, que são justamente a perda de carga, né, que a gente está falando aí de quando a gente tem elevada perda de carga, a gente tem um maior consumo de energia, e energia é dinheiro para a empresa, e também um controle de temperatura, né? Muitas reações, elas acontecem, né? A gente sabe que as reações elas podem ser endotérmica ou exotérmica, né? E a gente tem que ter um controle, né, adequado de temperatura para a gente não fugir, né, do que a reação, né, o equilíbrio daquela reação quer que aconteça, né? Então, se eu sair um pouco, aquele feijão está produzindo A mais B dando C, eu vou estar produzindo A mais B dando C mais D, que não me interessa ter um subproduto. Sempre um subproduto é um desperdício, né? Por mais que depois ele possa voltar ao processo, mas aí eu vou ter que gastar um pouco mais para poder chegar lá a meus 100% de conversão dos meus produtos, tá? Então, o que é que esse tipo de reatores faz, né? Esse tipo de reatores químicos, eles contribuem justamente o que a gente chama de intensificação de processo. A intensificação de processo não é só dada, né? Deixar claro que não é só dada pela utilização de reatores de microcanais, né? Ela é dada por diferentes tipos de fenômenos, né? Como, por exemplo, um sistema no qual eu consiga melhorar uma agitação, porque o processo precisa de uma agitação muito melhor, né? Um sistema no qual eu consigo trocar calor melhor, como, por exemplo, isso é fácil, né? O radiador do carro da gente, ele tem lá um sistema, né, de refrigeração
né, que são canais muito finos, né, no nosso radiador dos automóveis, e aí ela consegue trocar calor mais facilmente. Isso tudo é intensificar o processo, né? Mas aqui, se tratando de reatores químicos, né, a gente pode maximizar a eficiência térmica e mássica, tá? A intensificação do processo para reatores, para microreatores, a gente pretende isso, né? Todas as moléculas experimentam a mesma sensação. O que quer dizer isso, né? Muitas vezes os reatores convencionais, reatores tubulares, né, eles apresentam o que a gente chama de zonas mortas, né? Onde o reagente chega ali dentro, né? Imagina uma esquina lá dentro do reator, esse material, o reagente se deposita, fica naquela região ali, e ali o catalisador ele não consegue chegar ao catalisador, o catalisador não consegue chegar até ele, e aí a gente tem um problema que a gente chama isso de zona morta, né? A gente maximiza, né, os efeitos cinéticos do processo, né, que já está relacionado aos sistemas de massa e calor, que são comitantemente acontecem ao mesmo tempo, e a gente também aumenta essas forças motrizes, né, e a área superficial, ou a área específica, tá? Então, mas vamos transformar isso que eu falei em um pouco de engenharia, né, intensificar processo, né? Vamos lá, vamos falar um pouco de transferência de calor, por exemplo, né? A gente sabe que o coeficiente de transferência de calor, né, para um reator no qual estou com fluxo turbulento, a gente sabe, lá na engenharia química, né, a gente tem 2 tipos de fluxo, né, pode colocar até 3, mas vamos falar só de 2, o turbulento e o laminar, né? Então, o coeficiente de transferência de calor, ele é diretamente proporcional à velocidade daquele fluido que vai entrar no meu reator, né, inversamente proporcional ao diâmetro. Se eu quiser, por exemplo, aumentar a transferência de calor, né, ou seja, o meu coeficiente de transferência de calor, olhando para essa equação, eu teria que aumentar a velocidade do meu fluido, porque ele é diretamente proporcional, tá? Mas quando eu faço isso, a perda de carga também é diretamente proporcional à minha velocidade. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que se eu pretendo aumentar a minha transferência de calor, meu coeficiente de transferência de calor para melhorar o meu processo, para intensificar o meu processo, né? Eu comprometo essa transferência, né? Porque eu vou consumir mais energia. Então, há uma contrapartida, consumir mais energia ou intensificar o processo. Então, aí a gente tem que pensar bem na hora de escolher. Mas, né, por outro lado, se eu trabalho com fluxo laminar, que é isso que acontece nos microcanais, né, a gente sabe que o coeficiente de transferência de calor, né, olhando para essa equação 3, né, ou, resumindo, olhando para a equação 4, ela é inversamente proporcional ao meu diâmetro. Por outro lado, eu sei que a área específica, né, a área do material, a área específica, ela é inversamente proporcional ao meu diâmetro também, tá? Então, assim, se eu correlaciono a equação 4 e 5, eu tenho que o meu coeficiente de transferência de calor, ele é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro do meu canal, né? Então, ainda assim, no fluxo laminar, né, a gente está falando de fluxo laminar, a minha tensão de desalhamento, o que é a tensão de desalhamento? É justamente quando o fluido percorre um canal, é aquela energia que é desperdiçada por ele cisalhar, né, por ele ocorrer aquele atrito com as paredes do meu canal. Né? A tensão de desalhamento, como ela é inversamente proporcional ao diâmetro, né, se a gente analisar essas duas equações, a do H e a do cisalhamento, a gente conclui que a redução, né, olhando para as duas equações, é fácil a gente observar que a gente conclui que a redução do diâmetro aumenta a transferência de calor e diminui o custo de bombeamento. Tá? Então, é aí onde a gente se depara com a intensificação do processo em falando de diminuir diâmetros de canais. Tá? Só que, claro, gente, isso não é novidade para a natureza, né? Para ela, que é belíssima a natureza, né? Porque isso aí já acontece há milhares de anos, né? A gente tem, tanto no nosso corpo humano, né? Que a gente tem os capilares, que justamente são finos canais, ou seja, o bombeamento, a gente gasta menos energia, né, para bombear, né, e como eu mostrei anteriormente nas equações, e também, que a gente olhar nas folhas, né, a gente também tem os capilares vegetais, né? Então, a gente tem aí, justamente, de antigamente, já existia faz milhares de anos, tá? Mas algumas vantagens aqui da tecnologia, saindo um pouco da teoria, a gente voltando aqui para a tecnologia de microcanais, a gente tem, né, o aumento da relação superfície-volume, né? Então, a gente tem aqui escalas, por exemplo, em microcanais, essas escalas a gente vai de 10 mil até 50 mil metros quadrados por metro cúbico por volume, né? No caso, a gente está falando superfície-volume, né?
Os equipamentos convencionais de laboratórios, eles estão em torno aí de 1.000, olha só a diferença, é de 10 a 50 vezes, e os equipamentos industriais, eles têm apenas, né, 100 metros quadrados por metro cúbico, né? Então, essa característica, ela beneficia, né, justamente essa relação superfície-volume, né? Eu posso impregnar mais, lembra que a gente está falando, quanto mais, falando de uma reação catalítica. Então, quanto mais catalisador eu conseguir colocar, mais reagente vai ser convertido, maior vai ser minha produtividade. Né? Então, daí a gente parte que eu posso colocar mais catalisador depositado por unidade impregnada, né? Ou seja, eu posso colocar mais camadas finas ou camadas um pouco espessas, isso vai depender muito da reação química também, tá? E assim, se eu coloco camadas finas, né, porque eu tenho uma área superficial muito elevada, e aí a gente volta àquela história que eu falei lá sobre a deposição de fase ativa, né? Então, a gente minimiza, né, as limitações difusionais, tá? Uma segunda característica é justamente a redução do volume, né? Isso aqui, algumas unidades já foram projetadas, né, comercialmente, né? Então, a gente observa que quando a gente tem uma tecnologia convencional e ela passa para a tecnologia de microcanais, a gente consegue reduzir até 6 vezes o tamanho de uma planta industrial, tá? Ela também, essa tecnologia, ela nos dá a rapidez de bancada à escala industrial, tá? Quando eu estou trabalhando, né, quem é cientista, né, trabalha na engenharia química, estou falando de engenharia química, né, minha área de atuação, então a gente começa a trabalhar numa determinada reação química em bancada, a gente tem uma determinada escala, né, e essa escala a gente pretende fazer o que a gente chama de scale-up, ou seja, sair de uma escala menor para uma escala tipo um protótipo semi-industrial, um protótipo industrial, né? E a gente tem que aumentar o raio, né? Para a gente fazer isso, né? A gente tem que aumentar o que geralmente se faz, né? Nos reatores é aumentar o raio do nosso reator químico. Só que quando isso acontece, a gente muda as propriedades hidrodinâmicas, por exemplo, né? Então a gente tem que refazer todo o estudo novamente, não todo, mas parcialmente. E isso leva mais tempo, né? Por isso que a gente está falando de rapidez, da bancada à escala industrial. Enquanto nos reatores de microcanais, o canal ele permanece o mesmo. Unicamente o que a gente tem que fazer é replicar as unidades que foram construídas. Apenas isso, né? Então, a gente tem uma quarta característica é justamente os ensaios rápidos e baratos. Por quê? Imagina que a gente constrói ou idealiza ou desenvolve um protótipo no qual eu preciso colocar meu protótipo. Esse aqui é um reator de combustão, né? E aí quero testar diferentes possibilidades lá lembra quando a gente falou, preparar catalisadores? Eu tenho lá uma tabela periódica e aí eu quero jogar com diferentes tipos de metais, ou de semimetais, ou de proporções diferentes, enfim. E aí, com um dispositivo desse, né, eu vou gastar pouco material, porque ele é pequeno, né? Vou gastar pouco material, então eu vou lá, troco, coloco uma chapa, preparo uma chapa com o meu catalisador, coloco aí dentro desse meu reator de combustão, fecho, faço a análise, depois retiro, coloco outro e assim por diante, né? Então, a gente começa a ter uma série de testes sendo feito rápido e barato. Tá? Uma quarta etapa é justamente a flexibilização de produção. É mais ou menos aquilo que eu falei anteriormente, né? A economia ela é muito versátil, né? Dependendo do tipo de produto, às vezes ele tem uma alta demanda, às vezes tem uma baixa demanda, e aí essa flutuação, né, em reatores convencionais, isso é mais complicado. Enquanto nos reatores de microcanais, unicamente a gente pode, se vai diminuir a produção, retira uma unidade, retira N unidades. Se vai aumentar a produção, replica aquelas unidades, aí aumenta minha produção, né? Essa flexibilidade do processo. Né? Uma outra em relação à segurança. Muitas vezes se trabalha, a gente falou em reator de combustão anteriormente, no reator de combustão pode acontecer, por exemplo, explosões, né? Essas explosões elas vão ser minimizadas, por quê? Porque a quantidade de material é pequena, a gente está trabalhando, lembrando, a gente está trabalhando com sistemas pequenos, de microcanais, né? Então, aquela quantidade de material ali é pequena, então, no caso de explosão ali, a gente está trabalhando com pequenas proporções, isso não vai ser algo tão estrondoso ou alarmante, né? E por último, não menos importante, né? Isso aí também fez parte um pouco da minha tese de doutorado, né? Eu comentar aqui com vocês que a gente chama de produção descentralizada.
como a tecnologia de microcanais, né, promove uma relação superfície-volume muito elevada, a gente pode construir protótipos menores e deslocar esses protótipos, muitas vezes, para regiões que possivelmente não conseguia justamente trazer o reagente, vamos dizer assim, vamos falar de reagente e produto, já que a gente está falando de reatores, né? Trazer o reagente até o meu reator, né? Então, se eu não consigo fazer isso porque eu tenho zonas remotas, né? Eu levo o meu reator até meus reagentes. É isso que aconteceu, que acontece, né? A pretensão é justamente isso em relação ao pré-sal, né? O pré-sal a gente tem a produção lá de elevadíssima de petróleo, só que com isso a gente tem o chamado gás associado, né? Esses gases associados, eles são, parte dele é usado, né, no próprio processo, na própria plataforma, mas só que parte dele também é dispensado, né? É jogado na atmosfera. E esses gases associados, a gente tem metano e CO2, que são 2 vilões ambientais. Então, aí, por que não construir unidades menores para colocar próximas plataformas, ou dentro da plataforma mesmo, de petróleo, e aí você converter esse gás em outros produtos, né? E existem outros diferentes tipos de reagentes também que isso pode acontecer. Tá? Então, bem, gente, isso aí foi só uma introdução às vantagens, né? Falando sobre um pouco dos reatores químicos. Então, vou mostrar agora como a gente sai do pó, né? Você preparar um catalisador, você quando sintetiza um catalisador, por que forma você sintetize, você vai iniciar de um pó muito fino, estamos falando de micrômetros, né? Ou às vezes até baixo dos micrômetros, mas isso é um pouco raro, né? Então a gente tem um pó e a gente quer justamente transformar isso em quê? Reatores, em catalisadores estruturados, ou seja, em reatores de microcanais, tá? Então, como é que a gente faz isso? Né? Existem várias técnicas para você sair do pó a um estruturado, né? Aqui eu vou trazer uma delas para vocês entenderem a filosofia de como isso acontece. Então, imagine vocês sintetizam um pó, né? Então, um catalisador é justamente um pó. Depois desse pó, eu preparo uma suspensão estável, né? Com esse pó, eu vou explicar já para vocês o que é uma suspensão estável. Depois eu deposito em estruturas, né? Ou estruturas de microcanais, como vocês podem ver aqui, a gente tem os monolitos aqui, espumas, né? E depois disso, eu parto, né? Isso é uma estratégia, né, de construção de catalisadores estruturados. Eu parto para unidades básicas, né? Para depois recobrir, por exemplo, reatores já um pouco maiores, né? Essa é uma estratégia por quê? Porque na preparação desses, por que não, por exemplo, prepara a suspensão e já aplico no meu microreator? Né? No caso, isso aqui é um tipo de reator NetMix, né? Uma patente do pessoal lá de Portugal, né? E isso aqui é os reatores justamente que a gente desenvolveu lá na Espanha, né? Os microreatores que a gente desenvolveu na Espanha. Porque isso aqui tem um preço elevado, né? Isso é uma das desvantagens, dependendo do tipo de material, claro, dependendo da reação, consequentemente, depende do material. Tá? E aí a gente escolhe trabalhar com formas mais simples e mais baratas, né? Para entender como é que a gente deposita essa suspensão, né? Como é que esse catalisador ele se prende, né? Vamos dizer, ao nosso suporte estruturado, né? Ao nosso substrato, né? E aí depois é que a gente passa a trabalhar com as formas mais complexas, né? E às vezes não é necessário, às vezes essas próprias unidades aqui, né? Sistemas estruturados, como estou falando, monolito, espumas, eles já podem ser o seu passo final, tá? Seu reator de microcanal final, né? Sem a necessidade de passar por sistemas mais complexos. Um exemplo disso aqui, né, pessoal, só voltando para lembrar vocês, os catalisadores automotivos, né, porque a gente não vê, ele está embaixo do carro, né, dentro de uma carcaça de metal, mas lá dentro a gente tem um sistema tipo monolito, como um sistema, a gente vai ver melhor em outras imagens mais à frente, mas esses monolitos, né, que são canais paralelos feitos de cerâmica, e nesse material cerâmica é depositada a fase ativa, que vai acontecer aquelas reações, né, para evitar que a gente esteja colocando monóxido de carbono, compostos nitrogenados na atmosfera, né? Eles convertem justamente em CO2 e água, né? Esses catalisadores automotivos. Tá? Só para explicar para vocês que ele pode ser um meio, né? Um fim, né? Não necessariamente um meio, como eu mostro aqui nesse diagrama. Tá? Então, aí a gente entra um pouco no que
quais são as variáveis do processo e o que eu desejo na hora, né, de construir esse reator de microcanais. A gente tem três variáveis importantes, né, que é o substrato, que é o material no qual eu vou construir meu microreator. A gente tem a interface, que é justamente o meio entre o substrato e o meu catalisador. O catalisador, como vocês sabem, a gente já falou um pouco sobre ele, como é que ele pode ser preparado, que depende muito do tipo de reação química. E aí, quais são as características desejáveis? Né? Eu quero justamente que quando eu deposite, né, imagine que vocês estão pintando uma parede. Né? A primeira coisa que vocês fazem é justamente deixar a parede limpa ou, às vezes, lixar a parede. E depois vocês vão depositar uma camada fina, né, de tinta sobre essa parede. É justamente isso que é feito, né? E a gente quer, claro, que essa parede ela não esteja um aglomerado de tinta numa região e na outra região ali pouca tinta, né? A gente quer que seja uma película uniforme, né? E justamente homogênea, tá? A gente quer também que quando a gente coloca essa tinta, ela não caia, né? Ela fique ali por um determinado tempo, né? Que é justamente outra característica importante. E por último, a espessura, né, do filme catalítico, isso é importante, que a gente falou lá, lembra da fase ativa e de como um fenômeno vai interferir ou não se eu tenho uma fase ativa totalmente distribuída ou não, vai depender das condições do processo, né? Lá da resistência à difusão dos meus reagentes, né? Que nada mais é também do que a carga, ou seja, a quantidade que eu estou depositando sobre o meu substrato, né? O meu substrato, lembrando... Opa! Passei um pouquinho. Pronto. Então, vamos falar um pouco sobre os catalisadores. Então, o catalisador, o que é que eu tenho que... O que é que esse recobrimento catalítico, né? Recobrimento catalítico, ele tem que preservar as características do meu catalisador em pó. Ou seja, depois que eu preparo a suspensão, que eu deposito lá na minha estrutura, né? Nos meus microcanais, eu não posso modificar, né? Porque eu vou preparar uma suspensão, vou adicionar outros elementos, depois vou possivelmente a realizar uma calcinação para poder ocorrer uma aderência sobre esse material, eu tenho que preservar todas essas estruturas, tanto da fase ativa quanto da textura, né? E também que esse catalisador ele tem uma certa compatibilidade com o meu substrato, né? Isso é muito importante também, né? No lado do substrato, né, a gente tem que... O substrato ele deve ter propriedades adequadas para quê? Né? Que é justamente... para a construção de uma geometria desejada, ou seja, eu vou construir que tipo de material? Eu consigo moldar esse material na forma que eu quero, né? Ele é fácil de eu construir, de eu mecanizar, de eu soldar, né? Então, tudo isso é muito importante. As condições, né? O uso, né? Ele aguenta uma resistência mecânica, química e térmica, né? E ele apresenta uma interface compatível, já muita gente está falando sobre interface compatível do catalisador, interface compatível do meu substrato, justamente porque isso tem que acontecer para que haja uma aderência desse material. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, que é justamente do uso, né? Resistência mecânica, né? Num projeto lá da Petrobras, no meu doutorado, a gente trabalhou, por exemplo, nessa reação de Fischer-Tropsch durante 15 dias apenas, isso para um processo industrial, isso é muito pouco, né? Isso vale salientar, né? Existem aí reatores que ficam sem você tocar nele e ele operando por meses, né? Imagina 15 dias de reação Fischer-Tropsch, né? E reação de Fischer-Tropsch, como eu falei, é a hidrogenação do monóxido de carbono. Ela opera mais ou menos entre 250 graus Celsius e vai de 10 até 30 bar, por exemplo, a reação química. Após 15 dias, a gente fez um corte desse tubo, isso é um reator, tá, pessoal? Um reator de aço 316L, né? A gente cortou o tubo e a gente fez imagens de microscopia. E a gente pôde observar aí fenômenos generalizados e esses fenômenos no qual a gente viu um desgaste, né, de profundidade de dezenas de micras, tá? Como vocês podem observar. Aí você diz, mas o diâmetro, né? O diâmetro desse tubo tem 3.000 micras, o que são 10, 15, 20 micras, né? Realmente, para 15 dias, isso não é nada. Mas, quando a gente está falando em reatores de microcanais, a gente está falando em paredes, né? A parede aqui de 3.000 micras, a gente está falando em paredes aqui de 150 a 300 micrômetros.
Então, isso é muito perigoso, né? Ainda mais trabalhando com monóxido de carbono e hidrogênio. Tá? Então, a escolha do material é muito importante, entre outros fatores, também pelo uso mecânico, químico ou térmico, né, da sua reação química. Tá? Outra escolha, ela está justamente relacionada à compatibilidade, né? Substrato interface, né? E aí você vai escolher o tipo de material de acordo com o seu catalisador, de acordo com sua reação química, isso é muito importante. Aqui é só um exemplo, o aço 300, o aço inoxidável 304, né? A gente, sob determinadas condições, que quando você pega um aço, você quer depositar ou qualquer outro material, geralmente eles têm uma superfície muito lisa. E quando você deposita um material muito liso sobre o seu catalisador, o material, quando eu falar, entendam o catalisador, né? O catalisador sobre o seu substrato, você pode colocar e ele pode se desprender facilmente, tá? E aí o que é que você faz? Justamente aí você tenta modificar um pouco a sua superfície para que você obtenha uma rugosidade, né? O que a gente faz quando vai pintar uma parede, né? Muitas vezes a gente lixa. Né? Lixa para quê? Para criar uma micro-rugosidade naquela parede e quando você passar a tinta, ela aderir melhor à superfície da parede, né? Isso aqui é para um aço 304, isso aqui é para uma liga de ferro, cromo e alumínio, né? A gente olha para cá, quando a gente faz determinadas condições experimentais de tratamento térmico, a gente cria agulhas ou folhas de gama alumina, né? Ele tem um percentual de alumínio na sua liga, né, 5% aproximadamente, 4,8%, 5% aproximadamente, e aí cresce, aflora esse gama alumínio sobre a superfície. E aí a gente cria essa rugosidade, e o que é que acontece? Então, quando a gente deposita os catalisadores, é um catalisador de cobalto alumina para Fischer-Tropsch, quando a gente deposita, eles ficam lá, né, aquelas folhinhas, eles abraçam, né, vamos dizer assim, né, o meu catalisador, e aí mantém essa aderência, né? O catalisador não se desprende tão facilmente do meu substrato, no caso do meu canal. Tá? E assim, existem outras técnicas, né? Aqui, por exemplo, utilizando um banho eletroquímico, né? Por exemplo, isso aqui já com alumínio, né? Você está vendo aí, eu estou trazendo diferentes materiais, né? Trouxe o aço, trouxe uma liga, agora trouxe um alumínio. Você pode criar rugosidades também trabalhando sob diferentes condições. Tá? Inclusive criar poros nesse material. Tá? E aí, né, pessoal, a gente tem nossa estrutura preparada, já sei que tipo de material eu vou utilizar, porque sei qual é a reação química que eu vou usar, então sei que aquele material não vai se desgastar, sei que eu vou criar uma rugosidade para que eu possa ter uma aderência. Existem dois tipos de aderência, isso é importante, né? A física e a química. Até agora a gente só falou sobre a física. Tá? E aí a gente está fazendo o que agora? Como é que eu vou recobrir essa suspensão? Como é que eu vou colocar aqui sobre a minha superfície? Né? Para conseguir esses três parâmetros importantes. Né? Existem vários métodos. Né? A gente tem eletrodeposição, tem crescimento in situ, tem anodização, tem chemical vapor deposition, physical vapor deposition, e a gente tem o recobrimento por imersão, ou wash coating ou deep coating, tá? Como diz. Então, isso aqui é um mundo também, isso aqui existem N variáveis para se trabalhar, tá? Para se depositar um catalisador sobre um substrato ou um microcanal. Mas vamos falar de uma técnica das mais simples que existem, que é o recobrimento por imersão. Né? Ela pode ser trabalhada tanto com catalisadores que produzam colóides ou suspensão, né? E a técnica consiste em nada mais em a gente depositar submergir a minha estrutura, a minha unidade, né? Vamos dizer assim, meu catalisador estruturado. Aí no catalisador estruturado não, a estrutura, né? Que ainda não é um catalisador. Depositar, né? Banhar ela, vamos dizer assim. Eu introduzo, mantenho ela por um determinado tempo, né? Perdão, tá? Como a internet está ruim, ele está passando muito rápido. Então a gente introduz, depois retira, né? Está passando muito rápido. Bom, a gente introduz, depois retira, ele fica com a fina camada lá presente no nosso microcanal, né? E aquelas propriedades que tanto a gente falou, né? Aderência, quantidade aderida e também a carga que a gente quer depositar, né? Elas dependem de quê? Né? Elas dependem de uma série de parâmetros, tá? Depende da suspensão, que por sua vez depende do sólido, da superfície, a superfície desse sólido. Do líquido vai depender da concentração, da viscosidade.
né, do procedimento, que velocidade eu coloco minha estrutura lá dentro, né, isso, por incrível que pareça, sim, tem uma influência, tá? Que tempo ela fica lá dentro, qual a velocidade que eu retiro ela também, e por último, se ela ficar com uma quantidade muito espessa nas paredes do meu microcanal, que técnica eu vou usar para poder eliminar esse excesso, tá? E aí, pessoal, aqui eu vou fazer um resumo, né, porque isso é... Tá passando muito... Vou por aqui para ver se ficou melhor. E aí, isso aqui é uma gama de variáveis, existem vários fatores que influenciam, inclusive fatores que se entrelaçam, né? Variáveis que se entrelaçam com outras, variáveis que se entrelaçam com resultado esperado. Então, aqui eu tentei trazer uma forma simplificada, né, com esses bloquinhos aqui, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, né, estou mexendo numa determinada variável, como é que isso vai interferir em outras, nas características desejadas, por exemplo, né, como carga, né? Então, assim, quando a gente trabalha com percentual de sólido e tamanho de partícula, ele tem uma influência muito grande na minha carga depositada, né? Por quê? Porque ele aumenta a minha viscosidade, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com altos percentuais de sólido, que a gente está falando aqui na preparação de uma suspensão. Basicamente, o que é uma suspensão? O sólido, ou seja, meu catalisador, e água. Tá? Vamos assim, simplificar ao máximo. Catalisador e água. Quando aumenta a quantidade de sólido, né? Então aquela viscosidade daquela minha suspensão, ela aumenta, né? Consequentemente, quando eu vou pintar minha parede, vamos falar novamente aqui por analogia da pintura da parede, essa espessura dessa pintura, quando aumenta a viscosidade, ela aumenta, né? Isso, claro, aumenta também a carga que eu estou depositando, ou seja, a quantidade de tinta, vamos falar assim, que eu estou depositando sobre essa minha parede, né? E essa espessura também, ou essa carga, ela vai depender também se eu vou realizar a remoção do excesso ou não, tá? Então, existem as técnicas de remoção de excesso, como, por exemplo, a gente soprar, a gente centrifugar o nosso sistema, né? O nosso microreator, tá? A homogeneidade é outra característica que é desejada, né? Como eu comentei com vocês. Ela é função da carga, que por sua vez está relacionada com a viscosidade, que também está relacionada com o tamanho e forma do substrato, né? Vocês olharem aqui, aqui são duas estruturas que eu trabalhei na minha tese de doutorado. A gente tem aqui um micromonolito, né? Canais de aproximadamente 700 micrômetros, né? E esse material branco aqui é a deposição, por exemplo, de uma zeólita, né? Um catalisador. Né? E aqui eu já tenho os canais quadrados, né? Se vocês observarem, dependendo da quantidade que eu coloco, né, eu começo a ter uma certa heterogeneidade na minha espessura, né? Aqui eu tenho um espessor maior, aqui eu tenho um espessor menor. Então, isso também está relacionado justamente com a carga, homogeneidade e eliminação de excesso. Todas as variáveis estão relacionadas, né? Já a aderência, ela já envolve uma série de outras variáveis, né? Eu trouxe entre elas, né, mais uma vez, a viscosidade influencia na minha aderência, né? A distribuição do tamanho das minhas partículas, não só o tamanho de partícula, mas a distribuição também influencia, tá? E aditivos orgânicos que eu estou adicionando, por exemplo, à minha suspensão, né? Lembra que eu falei que uma suspensão é praticamente água, para simplificar, eu disse que era água e catalisador. Só que aí a gente começa a modificar essa nossa formulação para obter condições ideais para que eu tenha uma boa aderência, uma boa homogeneidade e uma boa quantidade de massa depositada, né? Então, a gente busca isso, né? E vários parâmetros, vários outros aditivos orgânicos, por exemplo, são adicionados. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Isso é uma placa de Fetralloy, né? São duas placas. E aí, foi o que eu fiz? Eu preparei uma suspensão com as mesmas condições, sem um aditivo orgânico, por exemplo, né? E aí pinguei gotas lá, né, sobre essa minha superfície. Depois eu adicionei um aditivo orgânico, né, e aí pinguei gotas também. E aí coloquei ambas para secar. E observem, por exemplo, que essa se craquelou completamente e essa quando secou e deixou aquela pintura sem craquelar. Você vê a eficiência desse aditivo orgânico que foi utilizado. Outra coisa também importante nos aditivos orgânicos é que eles aumentam a maleabilidade, né? Então, isso aqui é um ângulo de contato, né? Uma técnica de caracterização chamada ângulo de contato, né? E a gente diminui essa tensão superficial,
né? Porque a gente adicionou também aditivos orgânicos. E aí tudo vai melhorando, e a gente vai melhorando essa aderência, vai melhorando a homogeneidade e a quantidade de massa depositada. Tá? Mais uma vez, a viscosidade volta a interferir nas 3 variáveis que a gente está trabalhando, e é ela que eu trago aqui por último, né? Você vê o mundo de variáveis, por isso que eu disse que é complicado, num colóquio como esse, a gente tentar falar de todas elas e se debruçar sobre todas elas para entender como é que cada uma funciona. Mas a viscosidade, ela depende da quantidade de sólidos, como eu falei, do solvente que eu estou utilizando, se é água, se é uma mistura de água e um álcool, enfim, do tamanho de partícula, do tipo de aditivo, não só do tamanho, como da distribuição, do tipo de aditivo. Consequentemente, essa viscosidade, ela vai interferir na estabilidade da minha suspensão. Imagina uma suspensão, quando eu preparo, né, eu deixo ela por meses, né? Daqui eu preparei um sistema hoje, aí coloco ele para aplicar numa reação química. Ele se desgastou, eu quero fazer outro, quero fazer uma duplicata, daqui a um mês eu vou redispeço essa minha suspensão, por quê? Porque ela é estável, ela não vai modificar nada daqui a um mês, e aí volto a usá-la novamente e eu vou ter aquelas mesmas características do meu reator microestruturado, né? Também o tamanho e a forma, a molhabilidade, né? A viscosidade influencia a molhabilidade. O entupimento, né? Se eu tenho como a gente está trabalhando com microcanais, então, se eu tenho algo muito viscoso e tento passar por um canal, isso pode entupir, né? Isso é muito importante. E essas variáveis, claro, todas elas estão relacionadas à aderência, homogeneidade e carga, que é o que a gente deseja num sistema de microcanais, ou num reator de microcanais, ou num catalisador estruturado. Tá? E aí, assim, eu trouxe isso como um pouco, né, das características de como se constrói, de algumas definições, quem são as principais variáveis, o que é que a gente deseja, né? Só que, claro, isso a gente não faz só, né? A gente tem o que a gente chama de protagonistas, né? Esses protagonistas hoje, né, hoje estão constituídos por essas pessoas, né? Esse é meu grupo de pesquisa. Eu tenho 2 áreas, vou falar um pouco delas aqui um pouco mais à frente, né? E trazer um pouco de resultados e publicações referente a essa, todas, claro, né? Usando essa plataforma, que eu chamo de plataforma, né? Que é justamente essa tecnologia de microcanais, no qual eu uso para diferentes tipos de reações químicas. Inclusive, não só reação química, né? A gente pode trabalhar com adsorção também, tá? Enfim, lembrando que, claro, para dissolver uma maior quantidade, a gente precisa de uma maior quantidade de dissolvente, consequentemente, se eu tenho uma relação superfície-volume muito elevada, que é característica do reator de microcanais, então isso seria muito bom, deixaria de ser um reator, né, de microcanais, mas sim um adsorvente de microcanais, né? Isso bem vale salientar, né? Que aqui a gente está falando só de catálise e catalisadores, mas também pode ser aplicado para outro tipo de sistemas, ou tipo de processo. Tá? Então, aqui, por um lado, aqui eu tenho doutorandos hoje, né? Na área de petróleo, gás e catálise, eu tenho o André e o Felipe, né? Já vou falar um pouco do trabalho deles, tá? E na fotocatálise eu tenho o Emerson e Evelyn, né? Que atualmente aqui estão próximos de sair, já esses 2, né? Até agosto, se Deus quiser, eles estão terminando, né? Ítalo, né? Um aluno de mestrado que vai concluir agora esse mês, né? E Rayane, que começou a fotocatálise agora, né? E sempre lembrando, todos trabalhando com sistemas estruturados ou microcanais. Iniciação científica, eu tenho esses 5, Daniel, Nívia, Eric, Isabel e Thalita. E as colaborações, né? Ainda tenho colaborações com a Universidade do País Basco, né? Pretendo ter por muito tempo. Né? Então, por exemplo, o André já fez doutorado de sanduíche, passou um ano lá na Espanha e voltou, né? O Emerson está para ir como a tese com tutela, né? Então, eu acho que em setembro ele deve estar indo, né? O processo está correndo aí. Né? E outros alunos que passaram por mim, né? Já passaram uma temporada lá na Espanha, né? Aprendendo um pouco mais no laboratório onde eu desenvolvi meu doutorado. Né? Então, tenho contribuição com a Universidade do Rio de Janeiro também, com a UFPE com o Ramon, né? E com a UPE com o Davidson, que é o orientador de Ítalo também, a gente tem uma parceria. Tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui, então, após isso, eu trouxe algumas contribuições mais relevantes, né? Tá demorando para passar.
Mas antes de mostrar a contribuição, só a gente fazer aqui um cronograma, né? Dos sistemas, do tipo de materiais, né, que o grupo vem trabalhando, né? Então, aqui a gente tem diferença, observe que aqui a gente tem monolitos de canais maiores, monolitos de canais menores, microreatores, né, os microcanais aqui, né, com parafusos aqui, com porcas, enfim. Né, a gente tem as espumas, né, de alumínio, por exemplo, que a gente trabalhou também. Isso em 2014 a gente trabalhou com isso. Em 2014 ainda a gente começou a trabalhar com outro tipo de estrutura. Por exemplo, a gente começou a usar um passivo ambiental, por exemplo, as garrafas de PET, né, garrafas de água mineral. Né, a gente começou a utilizá-las para a construção, né, como substrato, né, para a construção de sistemas estruturados. Né? Então, utilizando garrafas de PET, né? A gente construiu aí os monolitos de PET, como vocês podem ver, para fotocatálise. Né? Em 2019, a gente começou a trabalhar também nos reatores, né? Nos reatores fotocatalíticos, por exemplo, tá? Os reatores com placas de latão, já vou mostrar para vocês. Em 2020, a gente começou a trabalhar, já vê aí, né? A gente já saiu dos metais mais nobres, passando pelo PET, agora a gente já está trabalhando com latão, material também barato. Tá? Então, depois a gente foi para as malhas de latão, né, já pensando em melhorar as características de penetração de luz, enfim, né, de outras características de aumentar a turbulência, né, entre outros parâmetros. Aí, em 2021, eu comecei a trabalhar com as espumas de Fecralloy, né, e com os monolitos de malha metálica, né, como a gente pode ver aqui agora, né. E 2022 para frente, né, aí cabe a gente, né, pensar em diferentes materiais, né, seja eles materiais que já estejam no mercado, seja materiais novos, né, que a gente possa utilizar como substrato, né, para a construção dos microcanais e, consequentemente, ser usado nos reatores, nas reações, ou nas colunas de adsorção, enfim, etc. Então, aí a gente começa com a produção, seu trabalho de André, do mestrado dele, ele está no doutorado agora, né? Mas a produção de André, do trabalho de mestrado, é a produção de gasolina sintética, né? Então, essa aqui é a reação de Fischer-Tropsch, como eu comentei com vocês, né? Ainda mais que a hidrogenação do monóxido de carbono, a gente obtém hidrocarbonetos, né? Esses hidrocarbonetos, eles saem com algumas características muito desejadas, né? Ambientalmente, por exemplo, né? E também em se tratando em qualidades, por exemplo, da gasolina, a gente obtém hidrocarbonetos, a gente pode pensar em obter um diesel, né? Observe aqui que a gente tem um diesel transparente, esse aqui é o diesel convencional, né? Ele transparente não, hialino. E a gente observa aqui, né, que isso aqui é justamente porque a gente não tem contaminantes presentes, né? Aqui tem aqui ficou um pouco ruim de se ver, mas aqui vocês têm aqui, ele produz, claro, por ele ter menos contaminantes, né? O diesel sintético produzido a partir de Fischer-Tropsch, a gente tem aqui a emissão de gases, né, após a combustão é bem menor. Né? A gente publicou esse trabalho de André na FIO, né, utilizando esses monolitos de Fecralloy, né, nessas dimensões que vocês estão vendo aqui. Em seguida, já em parceria com o CETENE, né, a gente trabalhou na produção de hidrogênio, a gente com lâminas de titânio, olha aqui, já é outro material que eu não comentei anteriormente, são lâminas de titânio, por um processo de anodização, a gente criou os nanotubos de titânio, né, e daí a gente deposita ou não, né, se a gente quiser depositar algum outro metal para intensificar essa reação química, né, na produção de hidrogênio, a gente deposita, se não, a gente constrói os monolitos, a gente construiu monolitos nessas dimensões, e isso foi em 2014, a gente, em vez de publicar, né, eu e minha parceira na época, a professora Giovana, a gente depositou a patente dessa construção dessa estrutura para a produção de hidrogênio usando luz solar, né? Luz solar, ou isso aqui é um simulador solar. Né? Aí, do lado do tratamento de efluentes, né, como eu mostrei para vocês, a gente construiu parte de garrafas PET, né, a gente construiu monolitos, e aí a gente utilizou na fotodegradação de efluentes têxteis, né, usando monolitos a partir de PET, né, a gente publicou nessas revistas especializadas justamente na área que eu estou apresentando no trabalho agora, né, que é Chemical Engineering and Process Intensification, né, uma revista muito boa para a área da gente. Em seguida, né, ainda na linha de tratamento de efluentes, trabalhando com PET, né, esse aqui é um trabalho preliminar, né, então isso é um trabalho de adsorção, tá, um trabalho de adsorção no qual, esse aqui é uma placa de PET recoberta com TiO2,
e após a gente passar por um processo de adsorção, ela fica dessa cor, porque o corante é azul, né? E depois, quando a gente adsorve, coloca 1 hora sobre o sol, ela fica completamente, isso aqui após 1 hora de sol, né? Ela fica completamente, novamente branca, da cor do nosso adsolvente, que é o TiO2, pronta para fotodegradar perdão, aqui ocorreu a fotodegradação, depois de colocar no sol, né? Mas ela adsorve e fotodegrada. Adsorve e fotodegrada. E a gente pode fazer isso inúmeras vezes, né? Num processo de adsorção para eliminar esse contaminante têxtil, né? Depois a gente trabalha... Oh, perdão, passou muito rápido. Então... Oh, meu Deus. Vamos lá. Aí depois a gente trabalhou justamente com os monolitos de latão, né? A gente trabalhou com diferentes tamanhos de monolitos para a gente ver como é que essa difusão do efluente interferia ou não no processo, né? E a gente fez condições de pré-tratamento para criar aquela aderência que eu comentei anteriormente com vocês. A gente depositou fotocatalisadores, também fez sem fotocatalisadores. Aqui o diferencial, pessoal, é que todos os outros substratos, diferentemente da lâmina de titânio, né? Esse aqui também, quando a gente faz um tratamento térmico, por exemplo, a gente já cria óxido de zinco e óxido de cobre, que são, para fotocatálise, são ativos, vamos dizer assim. Então, meu próprio substrato, não preciso depositar nada sobre ele, ele já me serve como um fotocatalisador. Tá? Mas também posso depositar e testar outros tipos de materiais. Tá? A gente publicou numa revista muito boa, né, na Catálise Today. Esse trabalho aqui é o trabalho de Evelyn, né? Do mestrado dela, ela está no doutorado comigo. Agora a gente desenvolveu um fotoreator. Esse fotoreator, aqui nessa imagem, a gente viu um pouquinho melhor, mas ali a gente fez um vídeo, né? A gente colocou um motor, a gente fez placas de latão, né? Tratando placas de latão, recobrindo com diferentes tipos de fotocatalisador. Então, aqui a gente tem várias lâminas, né, que ficavam agitando sobre o líquido, o efluente que estava passando, e no final a gente tem um efluente aí praticamente degradado. Tá mute aí o áudio. Tá com o áudio desligado. Você tá com o áudio desligado. Não, tá desligado o áudio ainda. Talvez, se sair e entrar de novo, talvez... Ramon? Agora. Escuta? Voltou. Sim, agora sim. Gente, peço perdão, tá? A tecnologia é assim, às vezes nos pega pressas. Deixa eu voltar aqui com a apresentação, né? Um minutinho, tá? Tá. Compartilhar. Voltou aí, gente? Voltou. Pronto. Ok. Tudo Pronto, normal. então, depois, né, o trabalho de Hermes, do mestrado dele, a gente trabalhou com lâminas de latão, também construindo monolites para fotodegradação de efluentes têxteis. Né? Isso aí já foi um dos quase últimos trabalhos, né? Na outra linha, né, a gente trabalhou aí com... Você é um aluno do meu doutorado, o Felipe, né, que está concluindo agora em agosto também,
né, a gente já foi para uma linha de um metanador estruturado para cromatografia, né? Na cromatografia, quando a gente quer determinar pequenas quantidades de CO e CO2, o que as empresas vendem, né, acoplado a esse cromatógrafo, né, ou junto ou dentro do cromatógrafo, é o que a gente chama de metanador. Esse metanador, ele é um metanador, imagine que isso é um catalisador de metanação. É um pó que está lá dentro do GC, né, do cromatógrafo. Então, a gente desenvolveu aí uma espuma, né, recoberta com um catalisador, né, para trabalhar como um sistema estruturado de um metanador, né, para o GC, né. A gente desenvolveu isso, né, não existe, né, no mercado, né, a gente desenvolveu e a gente patenteou ano passado, né, estamos esperando a publicação da patente. Bom, Ramon, por último, né, então, só trazendo aqui, isso é uma parceria com o pessoal lá do Rio de Janeiro e lá de Portugal, né, o pessoal que trabalha com esses chamados reatores NetMix, né, a gente desenvolve, né, aqui é mais como uma colaboração, eu sou o consultor desse projeto, e a gente desenvolve as nossas suspensões, né, para recobrir melhor esses tipos de sistemas, né. Então, bom, Ramon, eu acho que foi no tempo, né, apesar do contratempo aí, a gente começou 4h10, são 4, bom, passou um pouquinho. Nada. Né? Então, quero agradecer a atenção de vocês. Estou aberto aí, perguntas. São as coisas que a tecnologia sempre... E aí está o meu contato, né, de WhatsApp, meu e-mail, quem quiser entrar em contato para perguntar alguma coisa. Nós que agradecemos esse contratempo, a tecnologia sempre... Viu? Muito obrigado. Fico à disposição aqui para perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades, tá? Nós que agradecemos essa parte da tecnologia, a veces acontece esses pequenos desajustes que temos que estar cientes. ¿Alguien tem alguma pergunta para o professor Luciano? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá todo mundo me escutando? Eu estou sim escutando. Sim, professor. Ah, já. É porque eu senti um desajuste aqui. Está tudo tranquilo. Alguém tem pergunta para o professor Luciano? Bom, eu só quero fazer um comentário. O professor Luciano, Felipe, tu quer perguntar? Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta um pouco mais ácida. Quais são os próximos desafios aí, professor, para os próximos anos? Felipe, é uma excelente pergunta. O próximo desafio, eu acho que é aumentar um pouco a produção, né? Como comentei no início da apresentação, aumentar a produção não quer dizer que eu vou mexer mais na minha estrutura que eu já construí. Eu vou replicar essa mesma unidade, né? A minha ideia agora é, se eu tratei 500 ml, 1 litro em bancada, eu quero tratar 10 litros, eu só vou aumentar essa produção. Agora eu quero replicar isso aí, chegar numa escala mais próxima da industrial para tentar vender essa ideia. Essa é não só em diferentes áreas, né? Não apenas em fotocatálise, mas também em outros processos petroquímicos, químicos, enfim. A minha ideia é essa, aumentar a escala para tentar já partir, fazer associação, né? Universidade, pesquisa, indústria. Está precisando desse link agora. É isso. Respondi sua pergunta? Com certeza, obrigado. Nada. É um desafio bem grande e a gente é consciente de que essa parte de vincular o que a gente faz nas universidades com as empresas é também extremadamente importante, né? É parte de nossos desafios atuais e é bem importante. Respecto ao fotocatalisador, professor, tem alguma assim
intenção de expandir, por exemplo, esses semicondutores para outros, para fazer estudos, seja além do óxido de zinco, TiO2? Estou fazendo a pergunta porque vem algo que eu estou pensando faz muito tempo. Faz tempo eu estou querendo a gente fazer umas provas com óxido de cobre, sabe? E queria saber se em algum momento vocês já pensaram em usar algum... Amor, a gente sempre pensa, eu vou te dizer por quê, e é fácil de entender, gente. Vou aqui dar um exemplo bem simples para vocês. Uma desvantagem, claro, quando a gente está tentando vender um peixe, a gente fala mais das vantagens, não falando das desvantagens, né? Então, uma das desvantagens, imagine que esse mouse aqui seja uma partícula do meu catalisador. Quando eu coloco ele, por exemplo, numa reação química, toda a superfície dele, a partícula, tá? Ela não está depositada em ninguém, ela está apenas suspensa dentro do meu reator. Toda a área superficial dela, ela está disposta para a catálise, concorda? Mas à medida que eu pego essa partícula e deposito sobre uma estrutura, a minha área, ela cai, né? Porque essa parte de baixo, ela não vai ter mais contato com o meu reagente químico. Então, o importante hoje é justamente a gente tentar melhorar esses fotocatalisadores, ou catalisadores de um modo geral, né, modificando suas propriedades, seja ele adicionando metais nobres ou não, ou configurações diferentes de fotocatalisadores, para que a gente melhore essa fotoatividade. Ramon? Então, seria basicamente isso. Em relação ao cobre, ainda a gente não pensou, né? A gente já trabalhou uma vez com cobre, não deu muito certo, né? Mas foi algo rápido, né? Que a gente não debruçou sobre os resultados para dizer assim, o que aconteceu que não funcionou tão bem, né? Mas aí a gente vem trabalhando com outros tipos de materiais, a gente está sintetizando agora, a gente está dopando com pequeníssimas quantidades de ouro, né? Por exemplo, com rutênio, a gente está depositando ouro, por quê? Porque na fotocatálise a gente tem apenas 5%. Um catalisador convencional, como o óxido de zinco, o TiO2, que são os mais comuns, né, os convencionais mais usados, eles contribuem, né, eles só são fotoativados pela energia do ultravioleta, né, solar ultravioleta, né? E isso só corresponde no Sol só apenas 5%. Os outros 45%, fora infravermelho, é o visível. Só que 45% do Sol, dessa energia visível, não é captada pelo meu fotocatalisador para poder produzir ou hidrogênio, ou gerar radicais hidroxila para poder degradar meu efluente, né? Então, a gente pretende justamente expandir nossos catalisadores para essa área do visível. Isso como é feito? É justamente adicionando outros materiais que possam absorver essa região do visível para que possam ajudar na fotodegradação, ou na fotocatálise, ou na catálise como um todo. Opa, perguntas? Luiz? Olá, professor Luiz? Luciano, boa tarde, parabéns pela palestra. Luiz, pode perguntar. Obrigado, Luiz. Sobre a geração de H2 que o senhor mostrou, usando luz solar, o feixe que o senhor estava gerando, ele é artificial ou é a luz solar mesmo? Vocês estão coletando? Como é que é? Na produção de hidrogênio, especificamente naquele trabalho, Luiz, ele foi artificial, né? Mas nos outros trabalhos da gente de fotodegradação, a gente usou tanto artificial como a gente levou ele para o sol, né? E os fotocatalisadores trabalharam muito bem, né? Existiu diferença, professor? Oi? Existiu alguma diferença, alguma coisa? É mais vamos dizer assim, é conceitual e inicial, né, professor? Porque ele só trabalha com o solar, né, em vez de trabalhar com artificial, já que toda a ideia sempre, né, quando a gente está no artificial, a artificial é só quem está numa escala de bancada. Mas, claro, óbvio que quando a gente for fazer o scale-up, for pretender vender essa tecnologia para uma empresa, a gente dizer, não, você vai usar o sol, né? Só que, claro, nem sempre o sol está nas mesmas condições, nem sempre o ambiente está nas mesmas condições. Então, para a gente poder comparar um sistema com o outro, a gente tem que primeiro testar num determinado ambiente no qual a gente pode reproduzir, né? E isso é reproduzido aonde? No laboratório. Eu posso colocar a mesma intensidade de luz,
posso colocar a mesma temperatura, né? Posso não ter outros efeitos, né? Nuvens que vão aparecer, por exemplo, se eu for trabalhar no sol, e assim por diante, Luiz. Então, assim, a diferença é basicamente essa, porque um simulador daquele, como já diz, ele simula realmente o sol por completo, em todo o espectro dele, desde o UV até visível, inclusive o infravermelho. Ah, perfeito. Então, respondido. Valeu, muito obrigado. Nada. Vamos lá, pessoal, tirem suas dúvidas. Aproveitem agora. Roxon, você não tem nenhuma pergunta? Mayara? Curiosidade pode ser Estou já também. perguntando direito aqui. Depois vão perguntar para você. Professor... Então, eu não tenho muita pergunta, não, professor. A curiosidade que eu tenho, eu já tiro por lá mesmo, quando eu tô por lá. Já saio perguntando, vou perguntando tudo. Tá certo. Então vai na fonte, né, Robson? Vai na fonte. Aproveita e falar com o seu orientador agora. Então, pessoal, eu vou pedir para todo mundo ligar o microfone para a gente bater uma palma para o professor Luciano por sua apresentação. Agradecer a todos o presente, agradecer ao professor Luciano, parabenizar pela apresentação maravilhosa. Muito obrigado por participar do nosso colóquio. Com certeza, bom, a gente fala quase todos os dias sobre trabalho, teremos muitas conversas aí com certeza, sobre